Bom dia! Durante os próximos minutos vou-me debruçar sobre a análise da questão da eventual obrigatoriedade de os escritórios de advogados terem livro de reclamações. O assunto reveste alguma atualidade, na medida em que se encontra regulado por um Decreto-Lei de 2005, que foi alvo de alterações em 2007. A este respeito, perfilho das conclusões traçadas no parecer do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados de 2008. Com efeito, o Decreto-Lei que institui a obrigatoriedade de os estabelecimentos terem um livro de reclamações estabelece um princípio geral de obrigatoriedade de os estabelecimentos de fornecimento de bens e de prestação de serviços terem e disponibilizarem um livro de reclamações aos seus clientes e utiliza o conceito de estabelecimento como uma organização de bens, de meios destinados à prossecução de uma determinada atividade. Ora, parece-me mais importante do que saber se o escritório de advogados integra este conceito de estabelecimento, saber se o mesmo preenche todos os requisitos cumulativos definidos no decreto-lei em causa para estar sujeito à obrigatoriedade de ter um livro de reclamações. No referido decreto-lei, estabelecem-se 5 requisitos que são cumulativos para que o estabelecimento esteja obrigado a ter e disponibilizar o livro de reclamações. 5 requisitos esses que são os seguintes. Deve tratar-se de um estabelecimento físico, de caráter fixo ou permanente, onde se exerça exclusiva ou principalmente uma determinada atividade, que essa atividade seja exercida com caráter permanente e habitual e profissional e, por último, que tenha contacto direto com o público. Ora, é precisamente este último requisito que afasta os escritórios dos advogados da obrigatoriedade de terem e disponibilizarem livro de reclamações. Isto pelo menos por 3 ordens de razões. Primeiro, o escritório de advogados é um local de acesso reservado. Não tem contacto direto com o público. Pois se é verdade que o cliente tem a liberdade total para escolher o seu advogado, não é menos verdade que o advogado pode escolher livremente os seus clientes e pode admitir ou não um eventual cliente no seu escritório. Com efeito, a prestação de serviços jurídicos não depende apenas da vontade do consumidor e do pagamento de um preço. Por outro lado, segunda razão, o considerar-se que o escritório de advogados é um local de acesso ao público em geral, conflituaria com deveres deontológicos a que o advogado está vinculado. A título meramente exemplificativo, podemos falar na proibição da angariação de clientela. Ou seja, considerar-se o escritório de advogados como um estabelecimento com estratégias puramente comerciais, poria em causa a imagem do advogado enquanto servidor da justiça, que está precisamente na base da proibição da angariação da clientela. Para além disso, o disponibilizar-se um livro de reclamações no escritório do advogado daria lugar a que um potencial cliente reclamante tivesse acesso a factos sujeitos ao sigilo profissional. Isto porque, de acordo com o decreto-lei em causa, o triplicado da reclamação deve constar do livro, fazer parte integrante dele e dele não pode ser retirado. Por último, qualquer reclamação contra um advogado por parte do seu cliente assume a natureza de participação disciplinar, que deve seguir o regime especial previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados e do respectivo regulamento disciplinar e estar sempre sujeito à fiscalização da Ordem dos Advogados e não da ASAI, porque a Ordem dos Advogados é a entidade reguladora do exercício da advocacia. Mais ainda, entendo que não o deve ter sob pena de estar a desvirtuar os princípios basilares da profissão da advocacia. Obrigada.